A luz amarela do restaurante caía preguiçosa sobre a mesa de madeira encerada, onde a família se reunia como se o tempo fosse uma cortina que poderia desabar a qualquer momento. O murmúrio constante das vozes, o tilintar de talheres, o cheiro de pão fresco, de azeite e de sal grosso preenchiam o ar e sopravam junto comigo uma lembrança que não queria ter. Eu, que sempre fui visto como a voz da razão entre eles, sentia no peito um peso diferente naquele encontro. O peso de uma suspeita que parecia pairar no espaço entre as taças e a risada fácil. A mesa era um mapa de gerações. Ao lado, minha nora, a jovem que escolhi conceder o benefício da dúvida. À frente, meu filho, o orgulho da família, com os ombros tensos e o queixo erguido como se carregasse a verdade nos dentes. E ali, entre eles, eu, um homem comum, cuja vida tornou-se subitamente notícia na boca de quem menos esperava. Não era a primeira vez que alguém me olhava como se pudesse ler meus segredos apenas pelo contorno do meu rosto, mas era a primeira vez que uma acusação tão direta atravessava o rio da sala de jantar. A conversa seguia, desconexa, como quem tenta encaixar peças de um quebra-cabeça que não foi entregue com as peças certas. Entre uma garfada e outra, alguém comentou sobre contas, descontos de família, reembolsos de viagens, coisas que qualquer reunião de parentes costuma envolver para justificar o barulho que os filhos não deixam de fazer. Eu, que não sou fiscal de qualquer auditoria, comecei a sentir as perguntas chegando antes mesmo de serem formuladas. Foi quando ela, minha nora, soltou o fio da meada que prendia o ar daquela noite. Não foi com raiva, não foi com a violência que costuma acompanhar disputas em filmes. Foi com uma firmeza que soou como se tinta estivesse secando sobre a parede. Em voz baixa, porém cortante, ela disse, quase sem elevação de tom, que algo havia sumido de sua bolsa durante o jantar. Uma quantia que, para alguém do nosso círculo, não era pequena nem impensável. E não apenas o dinheiro. A sensação de que alguém ali poderia ter se aproveitado do espaço, da distração, do que está dentro de uma bolsa esquecida no assento ao lado. Foi o estalo que todos esperavam, o estopim que transforma a convivência civil em um campo minado. Silêncio que dobra o pescoço da mesa para escutar, olhares que tentam medir o peso de cada frase, respirações que parecem acompanhar o tic-tac invisível de um relógio que não queremos que funcione. Eu olhei para o rosto da minha nora em busca de qualquer sinal de jogo sujo, de qualquer mentira que pudesse destruir a minha dignidade com a delicadeza de uma faca bem afiadaza. Mas o que eu encontrei foi apenas a certeza de que aquela acusação não era apenas sobre dinheiro, era sobre perdões, culpa e o modo como a convivência nos faz, às vezes, cúmplices de nossas próprias falhas. Meu filho, que há dentro dele o impulso de proteger a parceira com a força de quem tudo tem a perder, ergueu a voz com uma intensidade que parecia esmagar o resto do salão. Ele não era apenas o filho que recebe conselhos de pai, era a testemunha que, por instinto, escolhia defender o que para ele era sagrado, a lealdade da casa, o respeito à esposa. O tom que ele usou não foi cruel, mas carregava uma convicção tão pesada que parecia atravessar o ar como a lâmina fria de uma espada. Ele gritou, ou quase rugiu, que a mulher que escolhera para compartilhar a vida não mente. E por um instante, o tempo deixou de passar de maneira linear para se alongar, como se cada segundo tivesse ganhado o peso de uma decisão moral que não poderia ser descartada. O restaurante pareceu congelar por um instante. O garçom, com a prancheta ainda na mão, aproximou-se para oferecer uma presença calma, uma promessa de que tudo seria resolvido sem atropelos. As mesas vizinhas ergueram as cabeças, como quem acorda de um sonho que não é sonho, pensando se aquilo que acontece ali tem algo a ver com as próprias vidas que deixaram em casa. A família, que antes conversava sobre os acontecimentos do mês, como quem lê as manchetes de um jornal qualquer, agora observava com a curiosidade quase cruel de quem não sabe onde está o limite entre a verdade e o espetáculo público. E foi nesse limiar de quase tudo, entre o que se pode dizer e o que não se deve dizer, que começou a se formar o silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas a evidência de que alguém precisa falar sem ser ouvido. Eu,
Enquanto observador involuntário, senti o peso da minha própria história canhar de testemunha, porque nesta mesa, cada gesto, cada respiração, cada piscada de olhos pareciam ser sinais de uma vida que não cabia mais dentro de um jantar de família. O que se prometera ser apenas uma noite de risos e mensagens sobre as crianças que crescem, transformou-se, diante de mim, em um espaço em que a acusação se tornava um labirinto sem saída. Foi então que entraram as sombras da sala real, não do salão, mas da mente de cada um ali. E como se o chão sob nossos pés tremesse apenas o suficiente para nos lembrar de que a cada passo a risco, o sinal de alerta ficou ligado na mente de quem estava à mesa, mesmo que ninguém quisesse admitir. A culpa parecia já ter sido decidida pela força de um par de olhos que não piscou desde o início da conversa. A justiça, por outro lado, parecia ainda adormecida, esperando ser acordada pela voz de alguém mais ajuizado do que a emoção permite. O som da cozinha e das panelas batia refletido nas paredes, como se cada prato que quebrasse pudesse servir de prova. Enquanto o coro de vozes baixava e subia, o meu pensamento correu para a vida que nos ensinara a fingir que nada de errado acontece quando estamos entre parentes. A verdade, no entanto, não precisa de plateia para existir. Ela mora no silêncio que antecede uma pergunta, no espaço entre uma acusação e a resposta, no intervalo entre o que se vê e o que se sabe, que às vezes é maior do que tudo que já foi dito ali naquela mesa. Foi num desses intervalos que a figura do segurança apareceu, não com o peso de uma autoridade que chega para prender, mas com o ar de alguém que chegou para acalmar uma tempestade que não se sabe de onde vem. Ele não abriu a boca no instante exato em que a discussão atingiu seu ponto mais alto. Apenas avaliou, com o olhar treinado, a cena, como quem lê uma página de jornal que ainda não foi publicada. A sala, que até então vibrava de conversa, tornou-se, por um milésimo de segundo, uma câmera lenta de percepções. O brilho dos olhos nervosos, o toque involuntário da mão na superfície da mesa, a respiração entrecortada que não se encontra com a normalidade. O guardião da ordem não disse nada de imediato. Em vez disso, deu a entender que haveria uma pausa, que era preciso recostar o peso da situação na razão, não na emoção. E foi nessa expectativa que a noite pareceu prender a respiração, cada pessoa segurando aquilo que não se diz, cada um temendo que a próxima palavra possa virar um quebra-cabeça que não se encaixa mais. O que viria a seguir, ninguém ousava prever. O que está por vir, eu comecei a entender. Não dependeria apenas de quem era inocente ou culpado, mas da coragem de todos em encarar uma verdade que talvez não fosse agradável, mas que de alguma forma precisava ser dita. E assim o jantar continuou, com o deslocamento lento de cadeiras, com olhares que evitavam o contato, com o estômago que se contorcia de ansiedade e com o coração que, mesmo contido, marcava o compasso de uma noite que parecia ter se tornado maior do que qualquer outra coisa em nossa vida. Enquanto a luz caía com mais intensidade, eu compreendi que aquilo que começava ali não seria apenas uma acusação comum, nem um incidente isolado. Era a natureza humana em sua forma mais crua, a verdade despida de roupas de aparência, pronta para ser examinada sob a lente de quem precisa descobrir até onde a confiança pode suportar o peso de uma mentira que ainda não foi dita. E foi nesse fio de expectativa que termino este primeiro capítulo do que se segue. Um capítulo que não resolve nada, que não oferece respostas, apenas prepara o terreno para o que está por vir. Porque, se há algo que sei, é que o tempo de uma família também tem limites, que existem momentos em que a verdade não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete da sala de jantar. E naquele instante, eu senti, como quem segura a respiração antes de mergulhar, que a verdade está prestes a emergir, não como um brilho claro, mas como uma sombra que desce pela escada da sala para encontrar quem precisa ouvir. O segurança, ainda imóvel, parecia nos observar com um olhar que dizia: preparem-se, a verdade está chegando, ainda que não saibamos exatamente o que ela trará. O silêncio que se seguiu ao estalo remoto da ameaça parecia ter encolhido o ar ao redor da mesa. O garçom recuou, como quem sabe que o fogo ainda não apagou, apenas foi contido por uma calma falsa.
O segurança, com o corpo ereto e as mãos entrelaçadas, afastou o peso da responsabilidade de si mesmo e o lançou sobre a sala, como quem diz: vamos ver o que realmente aconteceu, sem tropeçar nas emoções. Ele não falhou em parecer disponível, mas a sua presença carregava, acima de tudo, a promessa de que a verdade não seria contada pela emoção de alguém, e sim por uma sequência de fatos que não admite fachada. Quando ele se aproximou da borda da mesa, o som de uma cadeira arrastada parecia uma sirene tímida anunciando aquilo que todos temiam ouvir. O segurança pediu a permissão para checar a cena com mais cuidado, sem implicar ninguém de forma direta, apenas para confirmar se aquele alvoroço tinha algum lastro nos registros do local. Uma voz baixa, que não era de ninguém ali, parecia emanar do próprio ambiente, a possibilidade de que a verdade pudesse ferir ainda mais do que a suspeita. O gerente pediu silêncio de todos e concordou com a coleta de imagens. Seria feito um rápido recorte das câmeras que cobriam o salão e a área do acesso à saída. As telas do monitor, ainda desligadas, ganharam brilho como se uma conta antiga de família fizesse o mesmo gesto de sempre: esclarecer o que parecia confuso. O mundo parou, pelo menos por alguns segundos, para que o que fosse visto pudesse ter sentido. O som das panelas na cozinha, o murmúrio distante das conversas, o tilintar tímido das taças, tudo parecia ter entrado em compasso com uma nova sinfonia de perguntas sem respostas. Eu, que sempre fui o observador contido, sentia a respiração presa no peito. Meu coração, que até então tentou manter o equilíbrio entre a dignidade e a dúvida, parecia estar em uma corda bamba que se aproximava cada vez mais do abismo da vergonha. Naquela altura, não era apenas o peso da acusação que me esmagava. Era o peso de perceber que, em um jantar que deveria ter sido uma reunião de afeto, a verdade poderia vir em pacotes de dor, de orgulho ferido e de palavras que não querem dizer a verdade na sua forma bruta. O segurança pediu que ninguém tocasse nada, que a única coisa que poderia mudar o rumo da história seria a imagem concreta do que ocorrera. A sala ficou muda, como se de repente soubéssemos que o tempo é também um arquivo que guarda as falhas humanas com uma precisão implacável. O feed piscou e, por alguns segundos, a sala pareceu se dissolver em trechos de cena. Uma bolsa aberta ali, a acidez de uma lembrança pairando entre nós, a presença de uma mão que não pertence à mesa e a distância, imensa, entre o que se diz e o que se sabe. Foi a minha nora quem, pela primeira vez, respirou fundo de forma tão deliberada que quase soou como se estivesse treinando para um palco. Não houve juras, não houve gritos. Apenas a firmeza de quem reconhece que as palavras têm peso demais para serem lançadas ao acaso. Ela manteve o olhar baixo, não para esconder culpa, mas como quem sabe que a verdade pode aparecer de formas diferentes de um ataque direto. O silêncio que se seguiu foi, talvez, o mais honesto de todos. Não havia acusações no momento em que não havia evidências claras para sustentar nenhuma das versões em disputa. O meu filho, por sua vez, permaneceu de pé, as mãos nos bolsos, o queixo erguido, como se a casa inteira pudesse ouvir a sua decisão de não deixar que a mentira, ou a dúvida injusta, magoasse a sua família. Não era um grito, não era um desafio, era uma convicção contida, uma defesa silenciosa da Roma que ele jurara proteger. A esposa não mente, e por isso não podia ser tratada como culpada sem provas. Mesmo que a sala inteira desejasse ver a própria verdade em cores mais fortes, ele preferiu a cor tímida do respeito, da fé que não se quebra diante de um rumor mal colocado. Foi então que o security guard, como quem retoma a liderança de uma história que poderia desandar, sinalizou para que os monitores fossem ligados. A tela acendeu com uma luz branca que dissipa o medo, e o som da sala pareceu recuar uns passos, para que cada detalhe pudesse ser percebido sem o filtro da emoção. A imagem mostrou a mesa, o movimento contido das mãos, o momento em que alguém se inclinou para pegar algo ali, exatamente onde a bolsa estava posposta. Não houve, porém, qualquer corte abrupto, apenas uma sequência, mais uma, até que o quadro começasse a fazer sentido apenas como evidência de que as coisas nem sempre são o que parecem. O segurança, com voz firme e sem ironias, pediu atenção para um ponto que podia passar despercebido:
O que parecia um sumiço não era o resultado de uma ação única, mas de uma cadeia de situações que geraram a percepção de um furto. A câmera mostrava, de forma objetiva, que a bolsa não tinha sido violada com violência. Não havia mãos forçando o zíper de modo visível, nem o tipo de movimento que sugerisse que alguém tivesse retirado aquela quantia com o objetivo de esconder. Era, ao mesmo tempo, uma prova de que algo tinha acontecido e uma confirmação de que, sem uma ação direta, não se poderia imputar culpa a ninguém com o peso de uma sentença. Enquanto a comida esfriava na mesa e o garçom, ainda de prontidão, observava o que o filme das imagens mostrava, a verdade começou a se transformar de uma promessa distante em uma ideia concreta. O que parecia ser um furto poderia ter sido, na verdade, uma falha humana simples, uma soma mal contada, uma falha de memória, uma distração que tomou o lugar da certeza. Não havia um vilão definido, apenas um conjunto de circunstâncias que exigiam paciência, examinação e honestidade. Sobretudo, honestidade de reconhecer que a culpa não se sustenta apenas pela menção de uma quantia perdida. O guardião da ordem encerrou a rodada de observação com uma conclusão que não soou como absolvição, mas como uma advertência tranquila para que a casa não caísse em cinismo. A verdade, quando finalmente surgisse, teria de ser aceita por todos, inclusive por quem se viu sob o peso de uma acusação. Ele deixou claro que não havia ainda provas suficientes para apontar qualquer indivíduo e que, antes de tirar conclusões, seria preciso ouvir as palavras do próprio dia seguinte, quando as cobranças e as explicações poderiam ser ditas com mais calma e com menos raiva. A promessa ficou no ar. Voltar com uma posição mais clara assim que as imagens fossem revisadas com mais cuidado. O jantar, que ainda tentava manter uma linha de conversa, retomou, vagaroso, como se o corrimão de uma escada invisível sustentasse o peso de uma revelação ainda não totalmente formada. A distância entre a verdade e a mentira parecia menor agora, porém ainda demasiado ampla para que qualquer um pudesse atravessá-la sem medo de escorregar. Eu, que observava tudo com uma mistura de alívio contido e dor antiga, percebi que a minha própria reação precisava ser revisada. Não era apenas a defesa da minha inocência que importava, mas a necessidade de compreender que, em qualquer relacionamento, a confiança pode se transformar em um território de vulnerabilidade muito rápido. O segurança, mantendo o tom de quem sabe ouvir antes de falar, encerrou sua intervenção com uma frase simples: "Vamos aguardar as imagens, ouvir novamente os envolvidos e deixar que a verdade se apresente sem a pressa de uma conclusão que machuca mais do que esclarece." E, pacientemente, ele se afastou, deixando para trás não apenas a certeza de que alguém poderia ter sido injustamente acusado, mas a certeza de que aquilo que parecia o fim de uma reputação poderia, quem sabe, tornar-se o começo de uma nova compreensão entre nós. Ao final deste segundo momento, o restaurante voltou ao seu ritmo regular, mas a sala continuou habitada pela sensação de que nada havia sido decidido de forma definitiva. O silêncio manteve-se impregnado em cada canto, como uma névoa que ainda não se dissipa, esperando a confirmação de que a verdade, por fim, foi visto. E dentro de mim, uma pergunta antiga insistiu: como será que a nossa casa, depois de uma noite que começou com uma acusação dolorosa, vai escolher reconstruir a confiança que quase nos traiu? O silêncio não era apenas ausência de som, era a presença física de uma dúvida que insistia em permanecer, como uma fumaça pesada que não se dissipa apenas com o virar de uma página de menu. O corredor do restaurante parecia mais longo do que realmente era. O piso respondia com um crepitar sutil a cada passo, e as vozes da casa, que antes pareciam apenas turbulência comum, agora soavam como ecos distantes de uma tempestade que ainda não tinha decidido a que lado soprar. Eu fiquei, ainda sentado, observando o espaço entre as taças que refletia a minha própria cabeça inclinada, o queixo apoiado, tentando decifrar o que meus olhos já tinham visto e o que minha memória ainda não aceitava. Minha nora, com a dignidade que vem de quem sabe que não tem nada a esconder, permaneceu calada, mas não ausente. Havia ali uma espécie de peso contido que podia desabar a qualquer minuto se a sala invadisse com perguntas demais.
O meu filho, por sua vez, manteve a postura de quem não cede àquilo que não pode controlar. Firme, porém tenso, como se cada respiração pudesse acender ou apagar uma vela que iluminava uma verdade que ainda não aparecia. Foi então que o segurança, ainda com o olhar treinado para não apontar dedos, conduziu o grupo a uma nova cadência de observação. Não era apenas sobre o que se viu na tela, mas sobre o que poderia ter acontecido fora das lentes, fora do alcance de uma cena que, mesmo perfeita, não explicava tudo. Ele pediu que ninguém tocasse nada da mesa, que nada fosse rearranjado, que o ambiente mantivesse a memória intacta para a revisão que viria. A casa, que já não era mais apenas casa, tornava-se ali um laboratório de interpretações. Cada gesto, cada respiração, cada virada de cabeça era uma hipótese que precisava ser testada contra uma verdade que ainda não se permitia aparecer. As telas, desligadas, ganharam brilho com o simples toque de alguém que sabe o que significa ver sem que haja alguém a quem culpar. O monitor piscou, os cabos vibraram com o ruído mínimo de energia, e por um instante a sala pareceu se desfazer em pequenos quadros. A bolsa, o forro do sofá, a palma de uma mão que não pertencia a nenhum de nós, a distância que separa o que se diz do que se sabe. E ali, sem alarde, o segurança mostrou que não havia pressa em concluir nada, apenas a ciência fria de reunir fatos, sem o verniz da emoção que poderia manchar tudo. Foi a minha nora quem, pela terceira vez, respirou com uma cadência diferente, quase como se estivesse treinando para uma cena de palco onde cada sílaba precisa respirar antes de ser dita. Não houve acusações, não houve gestos que denunciassem culpa. Ela permaneceu com o olhar baixo, não por vergonha, mas por uma coragem silenciosa de permitir que a verdade se apresentasse da forma que ela escolhesse, sem a histeria de uma defesa que já não cabia mais dentro daquele jantar. O silêncio que ficou depois dela foi o menos agressivo de todos. Era o silêncio do acordo tácito de que, se havia algo a ser visto, seria visto sem o peso de um rótulo já colado na testa de alguém. Meu filho respondeu com a mesma serenidade que havia mostrado na resposta anterior, mas com uma concentração diferente, como se aquela pausa de segundos que se alongava fosse, na verdade, o momento em que ele escolhia entre proteger o que queria acreditar ou aceitar uma verdade que poderia ferir. Não era uma recusa, nem uma validação cega. Era apenas a expressão de alguém que tinha decidido colocar a família acima do orgulho. Uma decisão que ele não demonstrou com palavras, mas com uma firmeza de quem sabe que, quando o mundo inclina, a casa precisa estar firme. E então o security guard sinalizou para que os monitores fossem ligados novamente, não para concluir algo inapelável, mas para ampliar a visão. A imagem chegou com o som baixo, uma trilha de fundo que parecia acompanhar o coração de cada um ali. O que apareceu não foi uma cena de conspiração, mas um momento que poderia ter se perdido na correria do jantar. Alguém, que não pertence à mesa, aproximou-se do canto onde a bolsa repousava, com uma cadência quase que ritualística de quem sabe que está sendo registrado, mas não se importa com o que o registro pode revelar. A mão atravessou o espaço entre o assento e a bolsa sem violência. Não houve força dramática, apenas uma hesitação que durou milésimos de segundo, o suficiente para deixar transparecer que o que aconteceu não foi uma prática criminosa, e sim uma curiosidade humana que assumiu contorno errado sob o peso de uma suspeita. O segurança pausou, deixando a cena assentar como uma pedra que mergulha no fundo de um poço. Não houve uma ação direta de furto, ele disse, com a voz baixa que não ofende, apenas informa. Houve, sim, uma sequência de situações que levou a uma percepção de ausência. A bolsa foi tocada, não violada. Ninguém retirou nada com a intenção de esconder. A sala pareceu exalar um suspiro coletivo, como se a própria sala reconhecesse que, em muitos casos, a verdade não chega com o estrondo, mas com pequenas confirmações que vão desvendando o quebra-cabeça por trás do rumor. Eu, que sempre fui a âncora daquilo que parecia estável, senti, de novo, o peso de uma responsabilidade que não era apenas a minha inocência a defender, mas a necessidade de entender como a dúvida pode erigir uma muralha entre o amor e a convivência.
A minha nora ergueu o rosto apenas o suficiente para encontrar meu olhar, e nele não havia julgamento, apenas uma expressão de alguém que, assim como eu, também precisa entender o que aconteceu para que possamos seguir adiante sem ferir o que já venceu a primeira prova de fogo, a nossa união enquanto família. O meu filho, por sua vez, ficou de pé, não para exigir satisfação, mas para confirmar, com uma verdade contida, que a casa dele continua firme, mesmo quando a cortina da suspeita quase cai sobre ela. O segurança, encerrando a rodada de revisão, deixou claro o que todos os outros sabiam, ainda que não quisessem admitir. A verdade não é uma arma apontada para alguém. É uma lente que, com paciência, revela o que está escondido sob o véu do que parece ser. Não havia culpas incutidas, mas responsabilidades compartilhadas pela forma como escolhemos reagir à dúvida. Ele pediu que ninguém comentasse o que havia visto ainda, que a história precisava ser contada pelos protagonistas, não pelo rumor que espalha o medo. Ao final, o jantar retomou sua cadência, lenta, quase escolar, como se estivéssemos lendo de novo um capítulo que já conhecemos, mas que precisa ser entendido de outra forma para que a ferida possa cicatrizar. O ambiente, que antes vibrava com a ansiedade de uma acusação, agora vibrava com a promessa de uma nova compreensão, que a confiança, para existir, precisa de uma verdade que não se apressa, que não se transforma em espetáculo e que, sobretudo, não aponta dedos até que tudo tenha sido visto com sobra de calma. E nesse entendimento, eu me permito pensar que a próxima passagem pode trazer resolução, ou, quem sabe, apenas um grau mais profundo de aceitação. A filha da nossa história, ainda que envolta em matizes de dor, poderia, no nosso silêncio, encontrar uma maneira de perdoar o que não foi revelado de imediato. O que restou naquela noite não foi apenas a resposta que esperávamos, mas a percepção de que a nossa família não é um tribunal, e sim um espaço de provas que nunca acabam. E, enquanto os passos do serviço se afastavam, deixando a sala para trás, percebi que o verdadeiro desenlace ainda estava por vir, não em uma conclusão prometida, mas na decisão silenciosa de cada um de nós de não permitir que uma dúvida possa nos destruir por dentro. No fundo, eu sabia que a verdade não é apenas o que se mostra, mas o que se decide fazer com o que foi mostrado. E por ora, a minha decisão é permanecer, com a minha nora, com meu filho, com minha dor e com a esperança de que o caminho de volta para a confiança seja mais longo, mais difícil e, ainda assim, real. O monitor voltou a iluminar a sala com a frieza de uma lâmina. As imagens, reproduzidas em sequência lenta, cortavam o ar como fotogramas que não se decidiam entre o que é linear e o que é acaso. O security guard falou sem pressa, as palavras medidas como quem recita uma verdade que precisa ser digerida antes de ferir alguém, a verdade que naquele instante começava a ganhar corpo nas bordas da mesa. Não houve furto, não houve uma mão invisível que escolheu a escuridão para esconder algo que não pertencia a ela. O que as câmeras mostraram foi uma cadeia de momentos que sozinhos não teriam significado, mas juntos criaram a ilusão de uma ausência. Primeiro, um entrelaçar de olhares sem descanso. Depois, um leve afastar de objetos. E, por fim, a verificação de que nada na bolsa parecia ter sido arrancado com violência. A cada frame, a sala segurava a respiração, como se o tempo tivesse decidido esperar o conselho de alguém antes de se mover novamente. A imagem menos dramática, e paradoxalmente a mais marcante, foi o instante em que a bolsa ficou inclinada sobre o ombro da pessoa que não pertencia àquele convívio. Não houve rajada de dedos, não houve custo de força, apenas um gesto aprendido de quem sabe que o espaço pode esconder segredos sem pedir licença. A mão que se aproximou não mergulhou no conteúdo, apenas verificou, com uma curiosidade silenciosa, se a bolsa ainda guardava o que parecia haver ali. E naquele milésimo de segundo, a percepção de ausência ganhou corpo, não como prova de culpa, mas como lembrança de que a realidade pode ser traiçoeira quando o olhar se fixa em uma única direção. O segurança, com o tom baixo que não desafia nem absolve, repetiu a conclusão que parecia escorregar entre as paredes do restaurante. Não houve retirada de dinheiro.
houve apenas uma percepção que se alimentou de cada gesto, de cada respiração, de cada interrupção na conversa. A bolsa foi tocada, a sala foi observada, o registro foi feito. E, ao final, tudo o que restou foi a sensação de que a verdade não é a soma absoluta de evidências, mas a aceitação de que as peças podem ocupar lugares diferentes em momentos diferentes. Meu coração, que há pouco ainda tentava manter a dignidade sob o peso de uma acusação, caiu um pouco mais à medida que ouvia aquelas palavras. Não por mim, mas pela família que, naquela noite, precisava ouvir que também pode errar na leitura de um sinal. A nora manteve o silêncio que já conhecíamos, não por culpa, mas por uma escolha de não transformar a dúvida em arma. O meu filho, por sua vez, respirou fundo, como se liberasse máquina que estava presa entre o orgulho e a verdade, e sorriu quase sem querer, porque a imagem finalmente mostrava que o mundo não precisava ser derrubado por um mal-entendido. O gerente recolocou os monitores no modo de espera, sinalizando que aquela etapa havia sido concluída com a necessária clareza. O silêncio que se seguiu não era alívio, era uma espécie de responsabilidade renovada. A verdade, finalmente, parecia ser menos sobre quem está certo do que sobre quem pode ouvir e escolher reconstruir. A mesa, antes palco de acusações, ganhou o peso de uma possibilidade. A história que tínhamos contado sobre o que aconteceu poderia ainda ser reescrita com a paciência que a confiança exige. Ao final daquele momento, ficou para nós a responsabilidade de escolher o que fazer com a decisão que, pela primeira vez, parecia menos sobre culpa e mais sobre cura. A sala retornava à sua cadência normal, mas a nova certeza pairava no ar. A verdade não vence pelo choque, vence pela coragem de encarar cada detalhe sem negar a humanidade de quem está ao nosso lado. E ali, no espaço entre o que foi visto e o que ainda pode ser entendido, juramos uns aos outros, com vozes baixas, com olhos que não se desviam, que não haveria mais tempestade sem necessidade, que a confiança poderia ser reconstruída com tempo, com diálogo, com perdão quando for o momento certo. A tela ainda piscava em tons frios, como se a sala inteira tivesse ficado entrecortada por uma lembrança que não quis terminar. O security guard abriu a fala com a cautela de quem sabe que cada palavra pode derrubar ou erguer uma ponte entre duas pessoas que já não se reconhecem com a mesma facilidade. Ele repetiu sem pressa que não houve retirada de dinheiro, que a bolsa foi apenas tocada, sem violação evidente, e que a percepção de ausência nasceu da soma de gestos, de silêncios, de microexpressões que, vistos em sequência, formaram uma história que ninguém ali queria ouvir, mas que de algum modo precisava ser contada para que o jantar não se tornasse apenas uma memória amarga. Enquanto as imagens voltavam a ocupar o ecrã, o grupo se acomodou de novo na respiração contida. Não houve grito nem acusações diretas. Houve, sim, uma tomada de consciência lenta, quase peso de chumbo que desce pelas costelas, lembrando que o pior dano não é o que acontece em um bolso, mas o que acontece dentro de um coração que não sabe se ainda pode confiar. A minha nora, que até então parecia fortalecer o silêncio com a mesma dignidade com que alguém segura uma planta rara em casa, ergueu o queixo um pouco mais, não para desafiar, mas para deixá-lo mais visível. Estou aqui. E se houverem perguntas, que elas venham sem ruídos. O meu filho permaneceu de pé, mas não como alguém que se apresenta pronto para duelo, e sim como quem reconhece que o peso da responsabilidade não esmaga apenas quem está sobre a mesa. Ele respirou fundo, deixou o ar atravessar o peito e encontrou, no fim, a cadência de uma promessa silenciosa, a de que a família não seria partida pela dúvida que cresceu de forma desajeitada, como um erro de leitura de uma linha em um livro antigo. Foi a expressão dele que mais ficou gravada na minha memória. Não é raiva, não é orgulho, é uma certeza contida de que o mundo pode ser firme sem que a verdade tenha que se vestir de acusação para existir. O security guard, ainda com o tom medido, sinalizou para que as telas fossem mantidas, sem ajustes adicionais, como se dissesse: deixem que o tempo se encarregue de alinhar os pontos. Ele não prometeu absolvição nem culpa. Prometeu apenas o retorno àquilo que toda família precisa quando as sombras da suspeita começam a alongar-se demais.
uma chance de observar com paciência, de ouvir com calma, de deixar as palavras amadurecerem antes de serem ditas de novo. A sala, que antes parecia um palco de uma intriga, retornou lentamente à sua rotina invisível. O barulho da cozinha, o ranger leve de uma cadeira, o tilintar de copos que ainda sonha com um brinde simples. Foi então, em meio a esse retorno contido, que a imagem menos dramática ganhou nova importância. Primeiro, o que parecia apenas um instante comum. Alguém, que não pertencia à mesa, aproximou-se da bolsa com uma curiosidade inofensiva. Ganhou significado diferente quando o monitor mostrou o tempo exato daquele toque. Não houve intenção, não houve rapidez, apenas uma verificação de que o conteúdo da bolsa ainda estava ali, intacto, e que a curiosidade física de um estranho pode, por segundos, ter provocado uma lembrança que cresce demais quando é repetida em nossa cabeça. Essa repetição, por sua vez, se transforma em medo. O medo de que o que não houve possa ter acontecido de outra forma, de que a ambiguidade possa se transformar em falso testemunho caso alguém decida falar sem cuidado. O gerente, que observava tudo de perto, apertou os lábios de modo quase imperceptível, como quem sabe que as decisões que virão depois não são apenas administrativas, mas morais. Ele guardou a discórdia sob controle, mantendo a linguagem firme e neutra, dizendo apenas que o registro permanece, que as imagens ficarão disponíveis para uma revisão cuidadosa, mas que, por ora, não há base para uma acusação. A sala, acostumada a ruídos de disputas, respirou de novo em unidade, mesmo que a dúvida ainda fizesse sua linha tênue entre cada voz ali presente. Ao final daquela revisão técnica, ficou em nós, como uma marca que não se apaga, a percepção de que a verdade não é uma linha reta que corta a superfície da água, mas um conjunto de ondulações que, quando somadas, revelam o que ficou escondido sob o peso da primeira impressão. O meu coração, que havia tolerado a dor com uma espécie de dó silencioso pela minha própria idade de respeitar cada pessoa na mesa, começou a entender outra coisa. A dor maior não era o que eu tinha feito ou deixado de fazer, mas a possibilidade de perder, por uma fração de segundo, a honra de estar entre aqueles que eu amo. A minha nora, pela primeira vez de modo tão contido, aproximou-se da cadeira onde eu me encontrava e, sem olhar para mim, disse apenas o suficiente para que eu entendesse que não era uma confissão, nem uma desculpa, mas uma confirmação de que a verdade, quando é madura, não precisa de explosões para ser reconhecida. Ela não acusou, não justificou, apenas afirmou que a casa dela, a que estamos todos tentando manter inteira, precisa daquilo que o tempo pode trazer: clareza, empatia, uma forma de olhar para frente sem repetir o que já feriu. O meu filho, ouvindo, não respondeu com bravata, mas com a firmeza de quem sabe que a vida é feita de capítulos que exigem de nós a coragem de reescrever, se for necessário, sem perder de vista o que é essencial: o amor que nos sustenta, mesmo quando a verdade insiste em ser difícil. O security guard finalmente quebrou o silêncio com a recomendação simples de que todos deveriam manter a confiança como um ativo da casa. Não a confiança cega, mas a confiança que se conquista, que se alimenta de paciência, de diálogo, de promessas que não evaporam com a primeira nuvem. Ele pediu que cada um se retirasse em silêncio, com a dignidade de quem sabe que amanhã é outro dia para conversar, sem julgamentos já feitos, sem rótulos que não cabem mais no conjunto de coisas que já se viu. Nós, eu e meus, saímos do restaurante não com a certeza de quem tinha razão, mas com a certeza de que, mesmo quando a dúvida quase derruba uma ponte, é possível escolher atravessá-la juntos, sem pressa, com o desejo de reconstruir. Ao caminhar pela calçada fria, o ar cortante parecia lavar o rosto da noite, levando embora parte do peso que eu carregava. O luar batia na madeira das árvores, e cada passo parecia um lembrete de que a vida não se escreve apenas no que acontece ao redor da mesa, mas no que escolhemos fazer com o que aprendemos ali. No interior, a chama da esperança ainda tremia, não pela ingenuidade, mas pela fé em que a verdade pode aparecer de formas diferentes, sem a necessidade de humilhar quem já está ferido. A próxima conversa seria, talvez, a mais difícil,
entre pai e filho, entre o homem que sempre defendeu a ordem e o homem que reconhece que a ordem, às vezes, precisa de uma revisão para não virar uma punição. Se amanhã as palavras chegarem com a doçura necessária, quem sabe possamos ouvir mais do que a nota de cada silêncio. Sentir, de novo, a casa como um lugar onde o dano pode ser reparado não pela força, mas pela paciência de quem sabe ouvir antes de falar. E naquele pequeno intervalo entre a despedida do restaurante e o retorno para casa, eu prometi a mim mesmo que não permitiria que a dúvida nos quebre de novo, que, com cuidado, reconstruiríamos a ponte entre nós, não para apagar o passado, mas para abrir caminho a uma confiança que, mesmo ferida, precisa existir para que a família não seja mais cenário de suspeita, mas lugar de retorno. A volta para casa foi silenciosa, como se o freio da cidade tivesse sido puxado com cuidado para não acordar os fantasmas que a noite trazia. O motor ainda gastava o último suspiro de calor. O asfalto refletia luzes empassadas, e cada lâmpada do poste desenhava na minha pele uma sombra que não existia quando estávamos rindo ao redor da mesa. Enterrado entre o cansaço da jornada e o peso daquilo que ainda não cabia em palavras, eu deixei o carro repousar na garagem e pedi ao tempo que me desse uma margem. Tempo para ouvir, tempo para entender, tempo para não condenar sem ouvir. A casa acolheu meu retorno com o silêncio cortado pelo barulho do relógio que marcava as horas lentas. A chaleira cantarolou uma nota áspera, a água chiou no fundo da chaleira e o aroma de café já antigo se misturou ao cheiro de madeira que sempre foi a memória viva daquela sala. Sentei-me no sofá, o tecido macio esticando-se sob meu peso cansado, e a distância entre o que fiz e o que minha família sente parecia profunda demais para ser atravessada numa única conversa. Pensei no que o segurança disse, não como uma sentença, mas como uma chance. A verdade não é uma arma, é um mapa que precisa ser seguido com cuidado, mesmo que o destino seja desconfortável. Meu pensamento correu para a minha nora. Reconheci naquele silêncio uma coragem que não precisa de aplauso para existir, uma dignidade que não cedeu ao impulso de colocar alguém no banco dos réus. Não houve confissão, nem defesa feroz. Houve a escolha de permanecer ali, de sentir a dor sem decorá-la como uma prova, de permitir que a dúvida respire antes de exigir uma resposta. O gesto pequeno de erguer o queixo, de manter o contato visual apenas o suficiente para dizer: "Eu estou aqui e quero que tudo se esclareça", ficou gravado na minha memória como uma linha tênue que ainda pode sustentar uma ponte. O meu filho, vertê-lo naquela noite, ainda me pareceu uma promessa. Não deixar que o orgulho ultrapasse a compaixão, não transformar a fé que ele tem na esposa em uma arma para ferir o outro. Não foi raiva, foi uma firmeza contida, aquela que não precisa de palavras altas para sustentar o que é mais frágil. A confiança que se constrói dia após dia, gesto após gesto, sem a pressa de concluir que tudo está resolvido. A imagem dele, naquele instante, não era de vitória, mas de responsabilidade. A casa não é inviolável por acaso, é protegida pela disposição de cada um em ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que o ouvido pese e o coração pese mais. Ao longo da noite, a casa foi se impondo com uma linguagem própria. O ranger de uma porta que se fecha não é medo, é a lição de que portas abertas demais podem permitir que a suspeita se infiltre. O gerente do meu silêncio, que sempre sou eu, precisava reaprender a falar sem transformar cada dúvida em acusação. E, para a minha surpresa, a distância entre nós começou a parecer menos uma linha reta e mais uma margem que ainda pode ser navegada com cuidado, com a humildade de quem sabe que a verdade, por mais simples que pareça, não é sempre fácil de aceitar. Passei a contemplar o amanhã não como uma batalha entre inocentes e culpados, mas como o primeiro pé em uma ponte que precisa ser construída com prudência. Se amanhã eu puder ouvir mais do que falar, se puder segurar o impulso de defender minha versão antes de entender a delas, talvez possamos transformar aquele susto inicial em uma oportunidade de crescimento. A noite, de tão escura, parecia prometer uma clareza que ainda não havia sido permitida.
A claridade nasce quando as pessoas podem reconhecer o que as tocou sem se esconder atrás de justificativas. E, no silêncio que ainda pairava, prometi a mim mesmo que não convertê-la-ia em uma batalha entre gerações, nem entre orgulho e vulnerabilidade. A partir daquele momento, a minha tarefa seria simples e inexorável: ouvir. Ouvir com o corpo inteiro, com cada fibra cansada, com a memória que ainda carrega o tal motivo que começou tudo aquilo, mas que precisa ser reescrito com cuidado, sem rancor nem gana. Porque, se há algo que aprendi, é que a verdade pode exigir muito de nós, mas a salvação daquilo que amamos depende da nossa capacidade de escolher o caminho da paciência. Antes de fechar os olhos para dormir, pedi aos meus pensamentos que deixassem uma janela entreaberta para a manhã seguinte. Não para a vitória de alguém, nem para a derrota de alguém, mas para a possibilidade de reconstruir uma ponte que tenha em sua soleira o perdão, a paciência e a certeza de que a casa não se desmonta quando alguém erra, mas quando a coragem de discutir chega tarde demais. E por fim, adormeci com a imagem suave da nora me olhando com uma honestidade simples, do meu filho mantendo-se firme não para impor, mas para preservar, e do security guard, cuja função era proteger a verdade sem se tornar a muralha que separa as pessoas que amamos. Amanhã, prometi, seria o dia do diálogo, não da sentença. Amanhã, prometi, a confiança poderia voltar a respirar, devagar, entre nós. Amanhã chegou com a mesma delicadeza de uma cortina que se abre sem fazer ruído, deixando para trás o peso do que não cabia nas palavras. O ar na casa parecia mais leve do que na noite anterior, mas a lembrança do jantar ainda pairava, como uma névoa que não se dissipa só porque o sol resolveu aquecer as esquinas. O security guard tinha falado de uma forma que ainda ecoava no meu peito. A verdade não é uma arma, é um mapa. A ideia não era abandonar a dor nem o cansaço, mas aprender a ler esse mapa com paciência, sem virar a página antes da hora. Eu, que desfilava entre a memória e a razão, sentei-me na cozinha, onde o café ainda dormia em silêncio, e deixei que o silêncio me dissesse o que eu precisava ouvir antes de abrir a boca. Não era culpa que eu procurava, mas clareza. Não era defesa que eu buscava, mas a possibilidade de reconstruir o que aquela noite quase destruiu. A confiança que se derrama como vidro fino quando alguém encara o outro pela primeira vez com a possibilidade de traição. A fé de que, ainda que a verdade venha com cicatrizes, ela pode curar sem encolher a humanidade de quem está ao nosso lado. Era cedo, ainda sem o ruído habitual da casa acordando. Então, a minha nora apareceu na porta da sala, não com a cara carregada de culpa, mas com aquela dignidade que não se vende nem se empresta. Permaneceu ali, sem apressar a história, apenas com o desejo de que tudo fosse visto com a seriedade de quem sabe que a vida é feita de pequenos atos de coragem, mais que de grandes declarações. Ela me olhou por um instante que pareceu durar mais do que o tempo permitido pela rotina, e houve ali, entre nós, uma espécie de acordo tácito. Hoje não seria sobre quem errou, mas sobre como reconstruímos o terreno onde ainda podemos nos encontrar sem temer o eco de uma acusação antiga. Meu filho mobilizou-se de forma diferente. Não ficou à distância, não adiantou defesa, apenas deixou o corpo dizer o que a boca não encontrava ainda. Ele precisava acreditar que a casa não seria partida por uma dúvida mal interpretada, que o amor da esposa não deveria sofrer por uma leitura falha de sinais. Ali, diante de mim, ele ensaiou, sem palavras, a promessa de que a família continuaria unida, ainda que fosse necessário aprender a ouvir com mais cuidado as vozes que naquele espaço parecem ter o direito de falar menos para não ferir alguém, mas com a coragem de falar quando for necessário. À medida que o dia avançava, a casa ganhou uma linguagem própria, quase sutil, com o ranger da madeira sob o peso dos passos, o farfalhar das cortinas quando o vento encostava nelas, o barulho mínimo da chaleira que começava a cantar novamente uma melodia simples de quem quer receber alguém em casa.
Eu, que havia visto a noite inteira como uma linha torta, comecei a entender que a nossa tarefa não era encontrar agora um culpado, mas desenhar caminhos que evitem que a dúvida se transforme em casca, à prova de qualquer conversa. Foi então que decidi propor algo diferente. Uma reunião clara, sem ruídos de orgulho, para alinhar compromissos e limites, para dizer em voz baixa o que cada um precisava ouvir sem que o peso do passado pesasse sobre o presente. Enviei uma mensagem para a nora, simples e direta, convidando-a a escolher um horário em que pudéssemos conversar sem pressa, apenas com a intenção de ouvir. Em resposta, veio o sinal de que ela concordava, não com a urgência de colocar tudo em ordem, mas com a paciência de que é possível reconstruir pelo diálogo, passo a passo, sem exigir milagres de uma noite para a outra. Ao mesmo tempo, liguei para meu filho. O tom da nossa conversa foi contido, sem o calor de outrora, mas com a clareza de quem sabe que a conversa entre pais não precisa ser ensaiada para ter peso. Falamos do futuro, não do passado escrito com maiores ilusões do que verdades. Falamos da responsabilidade de proteger a casa sem transformar cada comentário em sentença. Falamos da delicadeza de respeitar o espaço do outro, mesmo quando a dúvida lhe pede que se explique de modo definitivo. Ele ouviu mais do que falou. E eu percebi que a nossa relação, tão marcada por antigas regras, por uma honra que às vezes sufoca, poderia ganhar um novo equilíbrio se naquela manhã o silêncio fosse usado para entender, não para ferir. À tarde, ficou tudo preparado para a tal reunião. O ambiente foi escolhido com cuidado, não a mesa da sala de jantar, que ainda trazia o peso da última noite, mas um canto da casa que, embora familiar, não carregasse o mesmo peso de julgamento. O objetivo não era encontrar os culpados, mas estabelecer princípios, como manter a confiança, como falar sem ferir, como ouvir sem se fechar. A nora trouxe uma sugestão prática, simples e poderosa: estabelecer para os próximos meses uma regra de transparência que pudesse ser aceita por todos, sem que ninguém se sentisse constrangido ou exposto. O meu filho, por sua vez, ofereceu uma promessa que não soava como uma promessa de perfeição, mas como um compromisso real de estar ao lado da esposa, de proteger a casa, de não permitir que o orgulho ultrapasse a empatia. A noite chegou com o mesmo silêncio envolvente de uma penumbra que sabe a hora de partir. Não houve a explosão que a acusação insinuava, nem o alívio que a absolvição ensaiava. Havia, no lugar, um terreno novo, cuidado, pronto para ser pisado com cautela. O security guard talvez tenha entendido o vento que mudou de direção naquela casa, porque, ao final, não houve mais caça à culpa, houve uma decisão. A casa não será mais palco de surpresas que ferem, mas espaço onde se conversa com honestidade, onde se admite a dor, onde se corre atrás de uma verdade que dói, mas que é necessária para curar. Caminhei pela casa, agora quase silenciosa, e senti que as noites seguintes poderiam trazer a pausa que faltava, a chance de ver cada rosto com menos cautela, com mais fé, com a certeza de que a família pode caminhar unida, mesmo que os passos ainda tropecem. O mapa da verdade, que o guardião chamou de mapa, ficou em cima da mesa como uma bússola antiga. Não aponta para o feitiço de uma culpa, aponta para o caminho que ainda podemos percorrer juntos. E naquele instante, eu soube que a próxima conversa, a conversa final, seria a que realmente definiria onde fica o nosso lar, se ele permanece como abrigo diante das tempestades ou se, por medo, acabamos por fechar a porta antes de o vento passar.